Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós estamos em um cenário novo. Hoje a gente vai receber novamente a Tainá, Oi. A Rawane. Oi. As duas já vieram no podcast, mas a gente vai falar de coisas como maternidade atípica e como é a vida de ser influencer, que elas são duas influencers conhecidas aqui na cidade. Famosas! Sabor famosa. Sabor famosa. Bem-vinda, meninas. Obrigada. Bem-vinda, gente. Obrigada. No nosso podcast, para vocês que estão assistindo também. A Rawane veio no nosso primeiro Primeiro episódio. Depois a gente fez uma live. Teve a live também, sim. Já tá de casa. É verdade. Foi. E assim, pra mim é sempre uma honra estar aqui. Eu conheci tanto a Ana quanto a Evelyn em momentos assim, bem delicados da minha vida, né? Mas eu recebi um apoio enorme e eu nunca vou esquecer disso. Eu fico feliz de vocês terem transformado, né, a nossa caminhada atípica em um programa tão legal, com tanto conhecimento que tem aqui. Obrigada, um prazer é nosso, porque essas trocas de experiências, né? Sim. Sempre a gente aprende muito. E eu sigo todas que vêm aqui, acompanham, que são influentes ou não, né? É um prazer a gente ver as pessoas se deslinchando também. Assim, né? Verdade. Vamos relembrar um pouquinho da história delas, embora não já tenham ouvindo. A Tainá foi esses dias, inclusive assistam. Bem recente. Assistam o pessoal da Rawane, dela, para vocês terem mais detalhes da vida, mas a gente vai novamente pincelar um pouquinho sobre a história de cada um. Então, para quem não viu, apresentem rapidinho. Pode começar, Bom, eu me chamo Rawane Tebaldi, sou mãe da Helena e eu sou mãe solo e mãe atípica, né? Eu costumo falar que eu achava até 1 ano de vida dela que a minha maior missão seria ser mãe solo, porém eu descobri que ela seria uma criança atípica e desde então tenho ressignificado toda a minha vida através da maternidade atípica, né? E eu escolhi também falar a primeira vez sobre esse projeto aqui no Outcast, porque tem total significado isso. Começo do ano eu estava assistindo uma palestra, começo do ano não, no Dia das Mulheres, eu estava assistindo uma palestra, e aí, enquanto a palestrante, né, a coach narrava os problemas de uma mulher normal, vamos dizer assim, né, gente, o meu sonho era passar pelo aqueles problemas, sabe? Pelo estresse do dia a dia dela, meu sonho era aquilo, sabe? E aí, enquanto ela falava, eu fiquei assim, gente, eu não consigo me enquadrar em nada aqui do que ela tá falando, sabe? Claro, a palestra é lindíssima, é incrível, mas enquanto ela falava, eu falava, gente, sabe? Imagina uma mãe atípica numa situação assim, ouvindo esse tipo de reclamação, sabe? Ai, porque às vezes você só quer silêncio, porque seu filho fala tanto. Meu sonho, entendeu? Ai, porque na correria do dia a dia, às vezes a gente precisa tirar um tempo pra nós e tomar um banho demorado quente. A gente sabe que não é uma realidade isso pra gente, sabe? Que o nosso cansaço não vai se resolver com um banho quente, não vai se resolver, sabe, saindo com as amigas, porque às vezes você alinha tudo e ainda dá tudo errado. Por exemplo, nós aqui, hoje cada uma teve um desafio assim, ó, incrível. A gente marcou um horário, deu, sabe, um monte de transtorno. Então a vida da mãe atípica é lidar com frustrações. Engraçado que eu e a Ana, a gente fala muito sobre isso, né? Obviamente a gente queria fazer muito mais, trazer muito mais conteúdo para todo mundo, porque a gente sabe que é tão gostoso até para nós na terapia, né? Só que, gente do céu, pra gente conectar os horários, pra gente. Porque não é só o filho atípico também, claro, tem toda uma rotina que né? sai, principalmente à noite, né, Tainá? Sim, eu quem diga. Fazer janta, é tudo. E aí a gente fica naquela loucura. Então eu e a Ana, a gente demora às vezes pra fazer algum conteúdo justamente por essa questão. Sim. O quanto é difícil. Imagina, a gente não tem aquele meme no Instagram que é assim, vamos se encontrar, aparece 2 esqueletos lá, né? Sim, é exatamente isso. Passa anos e ninguém se encontra. É quase isso, a gente ainda que se esforça. A gente é esforçada, é o propósito, né, Ana? Porque realmente é muito difícil.
Não é fácil mesmo. E a partir dessa palestra, eu tive um café. Um dia eu tava tomando café com umas amigas e tinha uma mulher lá que ela era mentora. E eu não sabia disso. E aí, em uma conversa ali, em 2 palavras, ela conseguiu me explicar de um jeito que eu conseguisse elaborar a minha palestra, sabe? A palestra para mães atípicas, sabe? Pra gente entender que existem pessoas igual a gente, sabe? Existem pessoas que entendem o nosso desafio, existem pessoas que vão abraçar a nossa causa, sabe? Que vão entender o nosso tipo de reclamação, sabe? E aí, a partir disso, eu desenvolvi essa palestra para o Dia das Mães, porque eu acho que vai ser muito especial, sabe? Um Dia das Mães voltado para as mães atípicas, sabe? Pra gente se entender mesmo, sabe? Porque só uma mãe atípica vai entender outra. Às vezes, alguma mulher ou mãe chega e fala pra mim, eu imagino o que você passa. Se você não tem dentro da sua casa, ou algum parente bem próximo, assim, atípico, você não tem nem noção do que é, assim, não tem, e a gente não consegue explicar, sabe? Como é essa vida. Isso, exatamente. Mas eu costumo falar que nem a nossa família não consegue entender, sabe? Porque, por exemplo, hoje, o que eu passei com a Sophie, eles nem sabem o que aconteceu, eles não sabem que a Sophie convulsionou, eles não sabem que eu tava louca tentando falar com a neuro pra conseguir uma medicação pra ela ficar bem. Então, assim, eles sabem que ela precisa tomar uma medicação, mas eles não sabem o que se passa dentro da minha cabeça, do meu coração, do quanto eu vejo a minha filha sofrendo. Eles imaginam, né? Eles estão ali, eles vêm mais de perto do que quem tá fora, obviamente. Mas eles não têm ainda essa noção 100% do que é a gente viver isso. E eu falo muito assim, principalmente pra sair. O pessoal gosta de convidar a gente em cima da hora, né? Mas isso é normal, é pra todo mundo, né? Porque, somos... Sim. Mas é assim... sei lá, 5 horas da tarde, a gente vai fazer um churrasco 7 horas. Não dá. Não dá. Gente, vocês têm que me convidar todo mundo, que pelo menos com 2 dias de antecedência. E ainda corre o risco da gente não conseguir ir de última hora, porque o filho entrou em crise, ou porque, no meu caso, a criança deu uma dor de barriga e aí ele fica totalmente desestabilizado, não tem como sair de casa. Né, pode dar uma convulsão, pode dar uma crise, né? Enfim. E a gente acaba não conseguindo ir. E eles muitas vezes não entendem. Né? O Miguel mesmo, ele dorme e ele tem um horário, uma rotina, assim, extremamente, sabe? Precisa ser seguida. Se sair da rotina, ele é um reloginho. Ele tem, assim, uma meia hora, vamos dizer, ali de tempo que ele consegue se controlar sem surtar. Mas assim, 11h30 ele almoça, até meio-dia ele dá uma aguentada. Passou de meio-dia, ele já começa a chorar. E ele chora, ele começa a se morder. Então se a gente tá num churrasco, que churrasco de final de semana geralmente sai 1h30 da tarde, eu tenho que levar o almoço pra ele de casa. Porque ele não vai aguentar se não tiver nada pra comer. E a mesma coisa à noite, 8 horas ele dorme. Aí, dependendo do lugar que a gente vai, não dá pra ficar mais de 8 horas. Ou então a gente vai, ou a gente não vai, ou a gente volta mais cedo. E aí as pessoas não conseguem entender, até mesmo a própria família. Aí você chegou num ponto. A minha mãe, final de semana, falou bem assim pra mim: nós vamos ter que mudar o almoço de família para janta. Aí eu falei, não. Dela, mas por que se a Sophie não participa nunca do almoço? Eu falei, ela não participa porque ela dorme das 10 horas ao meio-dia ou a 1 hora da tarde. É o horário dela, é a rotina dela. Se eu tirar ela daquela rotina, ela surta. E surta muito. E à noite, ela dorme 7 horas. A janta vai sair às 6h30 no máximo? Não vai. Então, sinto muito. Quem quiser ver ela, sair com ela e ter a presença dela, tem que saber que o horário dela é aquele. E a gente também não pode exigir muito dos outros. Os limites, né? Eles colocam no lugar, não dá pra ver pra gente sair e falar assim, olha, precisa, a janta tá pronta. Não, e tá tudo bem, sabe? Porque assim, eu não me importo, por exemplo, eu não sou engessada nesse ponto. Sim. Eu sei que final de semana a gente faz um almoço lá em cima, o que acontece? O meu esposo tá sempre com ela, eu tô sempre gravando no final de semana, o Vicente tá com a minha mãe.
Eu vou lá, eu almoço, eu pego a comida e levo pra minha casa. Quando a Sophie acorda, o horário dela, que ela quiser, ela vai almoçar e tá tudo bem. Depois dali, se ela quiser ir lá na minha mãe, se ela quiser sair, alguma coisa, ok. Mas o horário dela dormir, eu tenho um aniversário pra ir dia 21. Ontem a pessoa me chamou pra confirmar a presença da minha família. Olha que beleza, foi bem adiantado. E aí ela confirmou a presença da minha família. Eu falei, você não confirma do Pablo e da Sophie. Por quê? Porque a Sophie não vai. É o horário dela dormir. Sim. O Vicente vai, porque o Vicente segura, vai ter brinquedo, vai ter tudo. Mas a Sophie e o Pablo não vai. Eu gosto que o meu marido fique em função disso? Não, gente. Porque eu vivi essa função durante 3 anos da minha vida. Só parei ela quando o Vicente nasceu, né? Só mudei de criança. Mas assim, o Pablo, ele também não tem vida. Sim. Ele tem, ó, eu tô aqui. Ele tá com quem? Ele tá com a Sophie. Eu acho muito bom a gente dar esse reconhecimento, porque não são todos os pais que fogem, Não os pais são, que vão embora. não são. Né? Oh, desculpa. Não tem problema. E outro ponto, porque eu pensei nessa palestra? Porque a vida da mãe atípica é muito sozinha, é uma caminhada solitária. E se a gente não tiver cartas na mão para pedir ajuda, para conseguir, a gente não sai. Eu lembro, teve uma época que eu tava tão transtornada, numa depressão assim tão profunda, que eu sentia assim, ó, se eu não fizer alguma coisa com a minha vida, talvez eu faça com a minha filha, sabe? Porque eram semanas e semanas sem dormir, seguidas, assim, sabe? Tipo, dormia 2 horas e aí ela acordava gritando, se mordendo. Tipo assim, não dava tempo da gente se defender, sabe? A gente já acordava toda mordida e ficava sangue, assim, na cama. Sim. Quando eles entram em crise, ninguém segura. E aí, teve um dia de manhã que meu pai só chegou e falou assim pra mim, você vai precisar buscar ajuda? E aí, ali eu percebi que é a gente que precisa fazer pela gente, sabe? Ninguém vai conseguir nos ajudar, sabe? E aí eu, assim, totalmente sem recursos, né? Porque na época eu não recebia nenhum auxílio, nada. E aí eu falei, cara, onde que eu vou? Daí uma amiga minha que é psicóloga falou, vai lá no CAPS. E eu, meu Deus do céu, a que ponto eu cheguei? Mas graças a Deus que eu fui lá no CAPS. E assim, eu vi que eu cheguei no melhor ponto possível, porque o CAPS foi um ponto de apoio, assim, pra mim, incrível. Eu conheci profissionais incríveis lá, sabe? Que conseguiram. É verdade, foi ele mesmo que me atendeu lá. Então, assim, foi incrível. Foi muito bom. Foi incrível, assim. E aí, ali eu vi, eu falei, não, então, sabe, as mães que passam por isso sabem aonde encontrar um lugar, sabe? Para que elas saibam aonde encontrar, como pedir ajuda, sabe? Legal. E que elas entendam também que é normal o que elas sentem, o que elas passam, porque a gente sabe que às vezes acontece episódio de agressões, né? Então, tipo assim, muito mais violentos e a gente perde a paciência. Lá em casa nós somos em 3 adultos, então quando, por exemplo, eu percebo que eu vou bater na Helena, eu vou dar um chacoalhão nela, eu saio do quarto e falo, pai, vai lá 30 minutos com você, aí meu pai também perde o controle, vem a minha mãe, e assim a gente vai indo, e a gente... A rede de apoio, né? Exatamente, e a gente precisa ter a noção de que existem mães que não têm essa rede de apoio. Não tem. Sabe, são sozinhas, porque que bom que o pai de vocês, né, pai da criança de vocês ficou, mas muitos vão embora, sabe? Muitos vão embora, seguem a vida. Maioria, né? E a gente fala, é porque a única coisa no Brasil que resolve é pensão, é não sei o que. Gente, é lenta, sabe? É horrível depender disso para você conseguir dar alguma coisa, um suporte para o seu filho. Exatamente. Não é tão rápido assim, não é fácil. Que legal, Raul. Muito linda a sua iniciativa. Obrigada. Verdade. E todo mundo vai lá no dia assistir. Vamos, nós vamos. Então, ainda não sei a data, porque vai ser divulgado. Isso, vai ser lá em maio ainda. Então a gente tá organizando tudo certinho. Já tem um local. Acho que vai ser lá na Casa Aconchego. Ai, que legal. Incrível lá, um lugar incrível também. Então é uma dica para nossas mamães. Já ficar de olho, né? Só para mães. Isso, vai Só ser para do dia mães das atípicas, então. Os pais que façam o evento deles. Vai ser um evento muito lindo, preparado com muito carinho para as mães que merecem. Eu acho que isso é importante. Exatamente. Dar
direção, como elas vão se sentir acolhidas e essa troca, né, que a gente tá fazendo aqui, né, que a gente vai aprendendo uma com a outra. Exatamente. Porque o esgotamento mental realmente ele é uma coisa preocupante, né? A gente vê muitos relatos de muitas coisas que as pessoas poderiam, quando buscam ajuda, elas conseguem ficar mais fortes, né? Então eu acho que vai ser muito lindo e vai ser um evento e nós vamos estar para prestigiar. Com certeza. Quem sabe se consegue ir para fora também para fazer essa palestra, porque assim, uma das coisas que a gente montou esse podcast foi justamente até para a gente se curar, porque falar a gente se cura, e também para a gente perceber que a gente não está sozinho no barco, que tem outras mães e cada um passando com a sua dificuldade, com a sua realidade, e a gente não está numa bolha, né? Sim. E isso deixou a gente assim muito mais aliviada, né, Ana? Quando a gente começou a conversar, a gente já se sentiu mais acolhida, porque realmente a gente pode ter vários amigos e esses amigos não terem filhos atípicos e eles não vão entender, embora eles se esforcem. Sim, né? sim. Mas assim, a gente sabe que num momento a gente olha para uma mãe atípica, a mãe atípica olha pra gente e a gente fala assim, essa daí me entendeu. Então assim, espero que você consiga levar essa palestra para fora. Sim, eu tô torcendo para isso, para receber convites, sabe, para escolas, na APAE também, sabe, para mim conseguir levar um pouco de informação. Isso, e para aquela mãe que ela se sente enxergada, sabe, que ela sente que tem alguém ali, sabe, que vai realmente ajudar ela, sabe? Esse é a minha proposta. Isso é importante, você falou. Por mais que a gente precise de ajuda, né, do governo, enfim, mas a mãe tem que entender, a mãe atípica também tem que entender que você é a única que vai se preocupar com o seu filho. A única. Ele é Então, especial para você. E não para os outros. Então, assim, você tem que correr atrás mesmo, você tem que estudar, né? Se teu filho tem uma síndrome, estuda essa síndrome, tudo que essa síndrome faz, se causa, se é o autismo, entender o autismo, porque assim, ninguém vai fazer isso por você, né? E no momento que você tem informação, e quanto mais informação, mais conhecimento, melhor vai ser pro seu filho, melhor vai ser pra você mesma, né? Porque assim, a gente acaba conhecendo coisas que a gente nem sabia que tinha direitos, por exemplo. Sim, direitos. Eu e a Tainá, a gente começou a conversar mais por causa de um remédio, né? Foi do Depakene. Foi. Que daí eu fui lá perguntar pra ela, porque eu tava morrendo de medo, né? Sim, foi do Depakene. E aí a gente começou a conversar, tipo assim, por mais que são síndromes diferentes, o medicamento é o mesmo e ajuda as duas. Nunca mais consegui tirar também o Depakene dela. O meu já foi aumentado hoje pra convulsão. Ele é pra convulsão, só que... Não, a Helena não convulsiona, só que ele ajuda na parte de estresse, relaxa, porque como relaxa os músculos, né, ele tem esse efeito um pouquinho sedativo, então acaba ajudando ela. E uma coisa engraçada é que eu lembro quando a Helena era recém-nascida, eu morria de medo de dar remédio pra ela. Eu tinha uma amiga minha, a madrinha da Helena, e aí ela falava, Raoni, pelo amor de Deus, dá um remédio pra cólica pra essa menina, porque ela chorava muito, né? Dá um remédio, dá um não sei o que. Eu, gente, meu Deus, não vou ficar dando remédio. Hoje, o tanto de remédio que a Helena toma é fortíssimo, meu Deus do céu. Até isso. Eu acho que a gente vai quebrando essas barreiras assim também. Não tem que fazer também. Não tem. Chega um momento que a gente fala, ou a gente medica, ou a gente se medica também, porque a gente também fica doido junto, né? E olha que interessante, são 4 questões diferentes aqui, né? 3 síndromes e o autismo. E a Sophie também tem o autismo como comunidade. E olha só, são 3 síndromes diferentes e as 3 crianças também com o autismo. Que coisa, né? Um estudo meu, da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Os estudos que as mães fazem. Isso. Eu entendi em alguns estudos que eu fiz que todas as crianças que têm alguma deficiência neurológica
desenvolvem o autismo. O autismo é sempre Comorbidade. Isso, a comorbidade da doença. Então, tipo assim, todas. Assim, claro, tem as crianças que são... tem, tipo, síndrome de Down, mas eu não sei classificar, desculpa, síndrome de Down, mas, tipo, é mais leve, né? Mais tranquilo. Que nunca é leve, mas enfim... né? A pessoa tem menos comorbidades. Às vezes acaba não tendo o autismo junto, mas se toda a maioria da... Assim, a de Down, acho que tem a cardiopatia, né? Cardiopatia. mas ainda assim tem algum síndrome de Down que também tenha o autismo junto. Até na PAI tem um rapazinho já, ele tem o TOD. Então ele, pra quem não sabe, o TOD é aquele transtorno opositor, né? Então assim, ele é a gente já normalmente vê a criança ou a pessoa com síndrome de Down mais calminha, né? Ele é bem agitado. E aí aquilo foi novidade pra mim. Você vê como que é, né? Sim. Cada um realmente é. E uma coisa também que eu falo na minha palestra é que, igual você falou, são 4 mães aqui. Cada mãe usa o seu calçado. Por exemplo, eu tô de tênis, ela tá de sandália, mas a pedrinha que tá ali no nosso calçado é a mesma, sabe? Às vezes a pessoa pode estar com uma Nike, um tênis mais básico, mas a pedrinha que tá ali machucando é a mesma. Então a gente conhece, a gente sabe a dor que a mãe tá sentindo, sabe? Exatamente isso. Vamos falar então sobre profissão. Né? Porque aqui somos 4 mães Formadas. Não atuantes. que não atuam, que teve que deixar a carreira profissional de lado, que foi uma coisa muito difícil. difícil. Nossa, pegou pesado comigo isso. Comigo porque também. eu estudei para um caramba e eu nunca consegui atuar na Você é minha formada área. em quê? Eu sou bióloga. Nossa, sou bióloga. doutora. Chique. Doutora, tá? Não é pouca bióloga, não, é muita. E assim, eu queria ir para fora do país, queria estudar, né? Enfim, até porque a biologia aqui no Brasil, infelizmente, né, não tem muitos ramos, vamos dizer assim, a não ser que você tenha vinculado a alguma instituição, universidade, enfim, acadêmica. Mas lá fora a gente é considerado cientista, aqui a gente simplesmente é biólogo, professor de ciências. É uma grande diferença, Sim. né? Enfim, nesse meio tempo engravidei e acabou pensando, o Miguel vai nascer, eu vou... 6 Daqui a um meses de tempo licença. eu vou voltar. Continua a vida que segue. E não foi isso. Né? E aí já se passar, deixa eu ver, meu Deus do céu, 10 anos. 10 anos. Miguel, fazer 10 anos, 9 anos, né? que eu me formei no doutorado e eu não... Não exerceu. Então, assim, meus diplomas estão todos lá, lindos, maravilhosos, e eu já nem sei mais o que está acontecendo no mundo aí, porque ainda mais biologia que está assim, né? E, enfim, isso me pegou muito. Como foi para vocês? Vamos lá. Pode falar. Eu vou fazer um comentário que você Por falou, favor. né? Que estudou tanto, né? Mas eu acho que nessa caminhada que a gente vai de maternidade atípica, eu acho que é um aprendizado, né? Sim. Então, eu acho que É que eu não queria aprender muito. é um aprendizado dolorido, né? É. É um aprendizado dolorido. Mas acho que a gente vai enxergando uma outra vertente da vida, né? Olha, não imaginava. Ela é. Tá medicada, né? Eu sou medicada. Não usou update de mim. Quer dizer, umas mães do... Ela é a mais calma do grupo. Graças a Deus. Sim, também. Não, eu acho que quando essa transição de ser a maternidade em si, eu acho que ela muda realmente a nossa figura de mulher, né? Sim. Também de mãe ali. Então, eu acho que é uma transição muito, muito diferente para a mulher passar, né? E quando realmente vem uma maternidade atípica, no meu caso, a minha mãe foi uma mãe atípica, né? Então, eu me apeguei muito nela. Ela me ensinou muito como mãe atípica, né? Então, eu tenho ela uma referência muito forte, né? E na minha cabeça, eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. Não tinha tempo para sofrer, tempo para chorar, tempo para fazer. Lógico que no fundo a gente dói, a gente vai buscar, né, as coisas.
Mas ali eu não tinha muito tempo. A gente não achei tem bastante tempo. pra chorar. Nossa, Eu chorei bastante. Depois que quando cai a ficha, realmente você tem dias que não é todo dia que você tá bem também, Não. né? Tem uma oscilação ali. Sim. Mas como foi pra você desistir assim, da sua profissão? Da minha profissão? Foi que nem eu falei, não tinha muito tempo. Eu tinha esse pensamento, entendeu? Porque na minha vida, concepção, na minha mentalidade ou eu mudava a vida do meu filho naquele momento, que realmente hoje ele tem as dificuldades dele, tem muito ainda, mas assim, é um tempo precioso, né? Sim. Entendeu? E hoje ele deu uma evolução muito grande, porque se eu olhar para trás no que eu vivi, eu penso, tipo assim, meu Deus, que caos! Mas eu não tinha muito tempo, assim, sabe? Terapia. Hoje já tenho pessoas que me auxiliam, tá? Eu consigo fazer outras coisas, voltar ao trabalho. Eu acho que isso, para quem tá assistindo também, que tudo vem no seu tempo, entendeu? Eu não quero fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Ter a carreira perfeita, então, tipo assim, naquele momento eu pensava que ali eu tinha que dar a melhor qualidade de vida para ele nas terapias, que só assim eu, como mãe, poderia ter uma outra vida, entendeu? Acho que foi isso, mas realmente, quando você tá passando, não é tão fácil assim. Não. Né? E a gente tem 2 arquitetas aqui, viu? Então, quer falar, Tainá? Pode falar. Você sempre... Então, eu falo, não tem problema não. Então, o meu foi bem difícil, porque assim, eu trabalhava numa multinacional, tava no auge ali pra passar pro que eu queria, almejava, esperava pra minha tão sonhada promoção. E aí eu tive o Vicente, né? Mas você tava trabalhando? Eu trabalhei com a Sophie, continuei trabalhando. Eu continuei. Então não Quando foi... a Sophie tinha 2 meses, ela tava aqui, ó, no home office. O seu trauma de largar o emprego, então, veio do filho típico. Não, eu achava que tinha vindo dele. Eu só achava. Mas aí o que aconteceu? A síndrome da Sophie, ela, com o passar do tempo, foram aparecendo as comorbidades. Então o que aconteceu? Ela foi com o ano, ela foi pra escola, tava tudo bem, não existia a parte de convulsões, epilepsia, não existia. Aí ela foi vindo quando ela tinha 2 anos e meio. E daí já tinha parado. Aí ela começou a ter algumas coisas diferentes. Quando eu recebi o diagnóstico, eu descobri que eu tava grávida com 3 dias de diferença. E aí foi quando eu soube das comorbidades e tudo mais. E assim, antes do Vicente nascer, ela já teve convulsão. Então eu ia ter que largar o meu emprego, entendeu? Eu não tinha outra alternativa. O Vicente, eu já tinha planejado babá, escola, qualquer coisa pra ele. Com 6 meses, né? Que era o período que eu ia ficar de licença. Mas eu tive que abandonar pela Sophie. E é isso que muitas mães às vezes não entendem, né? Falam, nossa, mas por que você não vai trabalhar? Ou enfim... até em casa, mas é um cuidado muito diferente. Gente, por exemplo, eu durante um tempo eu trabalhei, a gente já tinha o diagnóstico tudo da Helena, e só que assim, as crianças vão crescendo, e quando eles são bebê, eles não são muito diferentes de um bebê, né, comum, é aquela coisa, é aquela alegria. Mas depois que eles crescem, eles começam a ficar nervosos, eles começam a se morder, começam, né, a automutilação, então vem tudo igual um caminhão, assim. Então, durante 3 anos eu trabalhei fora, né, eu atuei como arquiteta, até o dia que a minha mãe chegou e falou pra mim, Rawane, não, ninguém mais consegue ficar com a Helena, não tem babá que segure ela e tal. E aí... eu te interrompi, né? Não, mas pode falar. Não, enfim. E aí, foi aí que eu tive que largar o serviço, sabe? Então, vem aquele choque, aquela coisa assim, tipo... meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai lidar com isso? E daí vem também, por exemplo, no meu caso... quem que ia me sustentar nesse período, entendeu? Sim. Aí vem aquela coisa, meu Deus, eu e uma criança dando despesa pro meu pai e pra minha mãe. E aí meu pai, né, falou, olha, eu vou levar a Helena, entendeu? Com a Helena eu consigo. Agora você
a gente vai ter que se virar, entendeu? Então, tipo assim, eu passei um período e o engraçado é que eu nunca precisei falar nada pra ninguém. Eu nunca cheguei assim e falei, hein, dá umas roupas aí, hein, nada. Sempre na minha, aí às vezes chegava uma amiga minha lá, trouxe umas roupas aí que eu tirei do meu guarda-roupa pra você. Eu tinha um grupo de mães, direto chegava a sacola lá em casa, eu trouxe pra Helena umas roupinhas, tipo, tudo roupa boa, sabe? Aí às vezes a minha amiga falava, vai lá no salão fazer uma unha e tal. Eu lembro até uma época que era final do ano, assim, e eu ficava só em casa, e daí uma amiga minha pegou e falou assim, você quer fazer seu loiro? Aí eu quero. Ela, então tá bom, vai lá que uma moça já vai estar te esperando lá. E eu fiz o meu cabelo, sabe, tudo assim. Às vezes a gente ia comer sushi, eu lembro, a gente saiu pra comer sushi, eu levantei pra ir no banheiro, aí quando eu voltei, todo mundo, vamos embora, a gente não vai pagar? Não, a gente já pagou a conta. Aí eu tipo, meu Deus, graças a Deus. Graças a Deus, não ia ter como. Mas eu lembro uma vez que, até quando você foi no podcast, a primeira vez, logo depois você recebeu você foi Verdade, eu ganhei um dia de... As meninas do grupo que eu participava lá de mães, elas juntaram, cada uma deu um valor, e aí eles me mandaram pro spa numa tarde. E aí eles combinaram com o meu pai, pro meu pai ficar com a Helena, e aí eu fui, assim... E daí fui lá no spa. E aí foi quando alguém chegou pra mim e falou assim, Raoni, abre seu Instagram e sei lá, começa a mostrar como que é a sua vida. Só que na minha cabeça, tipo assim, não teria como eu trabalhar disso, entendeu? Eu falei, não, vou abrir meu Instagram pra... mostrar como que é pra reclamar. Gente, a Raoni do Velho Testamento, eu bati a boca naqueles stories, gente do céu. Às vezes eu lembro. Eu abri a câmera e falava. E aí um dia uma mulher chegou e falou assim, ei, você não quer fazer propaganda aqui na minha loja? Eu te pago em roupa. Aí eu, tá bom. Aí a partir dali que eu comecei a pegar algumas empresas, eu falei, calma, agora não dá mais pra mim abrir meu stories e ficar falando tudo que eu penso e tal. Então daí agora, assim, o que eu mostro nas redes sociais é 10%. E você começou um podcast também, né? É verdade. Tinha o podcast. Eu tive um podcast, daí a menina do estúdio foi embora, que era incrível, aquele estúdio lá, tipo, super me ajudou. E aí foi aí também que eu comecei a crescer, porque daí eu tinha um podcast, as pessoas gostavam de ir no meu podcast. Foi incrível. Aí que eu comecei a ficar melhor, sabe? Porque na época que eu fiquei em casa, eu fiquei 1 ano, né? Que eu larguei o emprego e daí abri meu Instagram. Mas até começar a dar certo foi mais 1 ano. Mas enfim, então naquele 1 ano pra mim foi muito difícil, sabe? Porque era aquela coisa assim, eu vivia de favores literalmente. Não porque não chegava a passar fome, porque graças a Deus tinha os meus pais. Mas era aquilo ali, eu tinha pro que eu precisava. Agora não é luxo, né, mas algo a mais aí já faltava. E aí foi ali que você começou a ter a vida de influencer. Foi, e aí foi, assim, eu brinco com as minhas amigas, né, eu falo, gente, meu sonho é CLT, sabe, tô indo pro escritório, sabe, aquela vida de trabalhar, mas está dando certo também como influencer, sabe, eu não posso reclamar. Só que não tem tem e não tem, sabe? Porque essa vida de maternidade atípica é muito instável. Então, assim, meu maior trauma é, tipo, nossa, eu pegar um projeto na semana da entrega, sabe? Dar alguma coisa. E a Helena, ela não fica até hoje o período inteiro na escola. E para outras mães é fácil. Tipo assim, não, trabalha meio período, pelo menos. Sim, a Helena vai pra escola 8 horas da manhã, 10h30 eu tenho que buscar ela. E se eu demoro muito, ela começa a se estressar, porque ela já sabe, depois do lanche minha mãe vem me buscar. Na verdade, assim, ela associou na cabeça dela o quê? Depois do lanche eu choro e a minha mãe vem, entendeu? Então ela lancha, aí ela já começa a chorar, porque ela sabe que logo eu vou ir buscar ela. Então por isso eu não demoro, dá 10, no máximo 10h30 eu já tô lá pra buscar ela. Então assim, não tem, eu acho que essa profissão foi a profissão perfeita. E eu tenho tanta sorte que assim, as empresas que eu acompanho, que eu faço a parceria, né, que eu faço a divulgação, é muito tranquilo. Porque daí eu ligo e falo, não vai dar hoje, porque como que você vai abrir a câmera do celular ali com a olheira funda, sabe, sem dormir? Gente, hoje eu não vou outro dia, tranquilo. Tem semanas, às vezes eu falo, essa semana eu não vou conseguir. Não, tranquilo, Raoni, vem na outra semana, sabe, é muito de boa.
E a gente, como mãe atípica também, a gente depende muito dos outros, né? Mesmo demais. que a gente fala assim, eu tenho uma rede de apoio, mas você tá sempre precisando de alguém. E uma coisa que eu sinto muita falta é dessa minha liberdade. Por exemplo, assim, às vezes eu penso muito. Porque assim, as mães típicas é o quê? É um período. 3 anos. 3 anos a minha vida vai ser assim, mas depois, quando esse menino engrenar, quando tiver 10 anos, sabe, que ele já consegue ficar meio sozinho em casa, nossa, aí sim. A gente é pro resto da vida e as pessoas vão cansando, sabe, todo mundo vai esgotando, às vezes a maioria das pessoas se afastam por não saber lidar com o problema e ver aquela situação, não quer sofrer junto, sabe? Enfim. Estão ficando mais difícil de lidar também. A gente vai envelhecendo e vão ficando mais fortes. Não, sem contar isso, né? Porque, por exemplo, eu lá, que a minha mãe e meu pai me ajudam, eles já não aguentam pegar a Sophie. Ela pesa 24 quilos, gente. Daqui 3, 4 anos, eles não vão aguentar nem, entendeu? Pegar ela só se a gente colocar no colo e olha lá. Então, assim, a gente vê que se nós mesmas não, né, se esforçar pelos nossos filhos, vai chegar uma hora. Que horas, amiga? Que dinheiro! Que dinheiro! Isso é importante falar, porque eu vejo muitas pessoas falarem assim, que as mães atípicas precisam se cuidar, porque a gente tem que se cuidar para cuidar dos outros. Sim, eu escuto isso o tempo todo. Né? Porque assim, a gente mora numa cidade que é pequenininha. Sim. Tudo bem, você pode deixar a Sophie ainda que você não deixa, né? Mas eu deixo o Miguel na terapia e posso sair. Só que assim, aqui eu consigo sair, ir na academia ou fazer alguma coisa. Mas quem mora em cidade grande, ou a mãe que tem que levar no governo ali, no município, Sim. e que é 30 minutos, sei lá. 30 minutos. Máximo. 30 minutos. E aí a criança fica lá, a mãe não vai. Não tem como, não tem como. É difícil, a nossa vida é difícil, né? É muito difícil. Essa é a minha maior saudade. O ideal seria ter uma clínica, aí onde tem psicóloga pra mãe, daí tem um mercadinho do lado da farmácia. Né? Ou então, tipo assim, o ideal, o que era meu sonho? O meu sonho era encontrar uma clínica que tivesse tudo e que a Helena, vai lá, segunda, quarta e sexta ela vai dar 1 às 4:30 da tarde, sabe? Faz tudo ali naquele meio período, entendeu? Que eu poderia ficar tranquila de deixar ela lá e fazer alguma coisa. Mas é sempre assim, a gente sempre tá dependendo de alguém, sabe? A gente sempre vai precisar dessa permissão. E às vezes, meus pais acham que pra mim, tipo, é muito tranquilo, assim. Eu cheguei a falar, eu sou bem cara de pau mesmo. Eu falo, fica com a Helena e tal. Mas me dói, sabe? Me dói, assim, porque eu sinto como, tipo, vergonhoso. Isso, eu tô incomodando. Meu pai podia estar fazendo tanta coisa, sabe? É por isso que é o meu maior sonho, é eu morar sozinha. Eu consegui gerir a minha casa sozinha, apesar de que eu tenho muito medo, mas eu preciso, sabe? Ter o meu lugar, porque daí eu penso assim, se eu estiver na minha casa, eles descansam, entendeu? Aí, pelo menos, eu mando um final de semana, a Helena, lá pra eles, entendeu? Certo. E essa é a minha maior, tipo, falta, assim, de não ter, a Helena não ter a figura paterna no pai dela. Porque se ele pegasse e falasse assim, eu vou levar ela no parquinho, pra mim ia ser tranquilo, porque é a obrigação dele, entendeu? Se ele passasse um dia, eu saberia que aquele dia era livre pra mim, então eu poderia me programar, eu sei que a cada 15 dias a Helena vai passar o final de semana na casa do pai, eu vou deixar fazer tudo naqueles, tipo assim, sair com as minhas amigas, jantar, naqueles 15 dias, mas não, eu não tenho essa questão. Se puder, né, dar uma pinceladinha, o pai dela mora aqui na cidade? Eu não sei mais, eu não tenho mais. Eu acho que ele mora. Eu acho que ele mora. O pau que ela Será? Vamos fazer aqui Será? Mas eu não... E assim, foi uma luta pra mim, sabe? Eu gostaria, porque é igual, eu sou muito realista. Uma coisa é você amar uma pessoa com deficiência de criança, pequeno, sabe? Porque é legal, é bonitinho, é engraçado, sabe? Se você pegar e inserir um adulto
na vida, sabe, de uma pessoa que nunca teve contato, da família paterna, que nunca teve contato com ela, você vai inserir ela adulta, com todas as comorbidades, com tudo, dificilmente, sabe, vai conseguir sair um amor genuíno disso, sabe? Então essa era a minha maior preocupação. Mas, enfim, né, já tá com 5 anos, eu acho que, infelizmente, esse sonho, assim, né, essa preocupação não vai mais conseguir. Mas é uma pena, porque quando eu lembro da Rawane antes de ser mãe, eu falo, graças a Deus que a Helena nasceu, sabe? Porque ela tirou de mim todo o egoísmo, sabe? A soberba, tudo que eu tinha, assim, de prepotência, sabe? E aí ela me mostrou que, cara, a vida não é isso, sabe? A vida é muito melhor. Claro que se eu pudesse escolher, eu escolheria que ela não tivesse a síndrome. Mas, assim, ela me ensinou a ver uma vida incrível, sabe? E, assim, o meu pai também. Nossa, o meu pai, ele é um homem incrível, assim, que ele me ensina tanta coisa, sabe? Esses dias eu tava, meu Deus do céu. Tava surtando em casa, sabe? Dentro de casa. E daí meu pai me chamou pra conversar e falou, Rawane, olha ao redor, sabe? Olha pro lado. Olha o problema dos outros. Aí começou, sabe, falar umas coisas pra mim. E aí eu fui até na reunião escolar lá da PAI. E daí eu tive um choque. Eu falei, a gente precisa olhar mais pro lado, sabe? A gente precisa realmente fazer dessa nossa vida típica uma caminhada significativa, sabe? Eu acho que nenhuma criança vem assim à toa, sabe? Pra não ter alguma coisa. Eu acho que Deus tem sim um propósito para cada um e a gente precisa tornar isso significativo, sabe? E foi também nessa reunião escolar que eu comecei a ver, gente, a gente é tão pequeno, sabe? Tão para não ajudar o próximo, sabe? Mesmo em momentos que eu também preciso de ajuda, eu estender a mão e ajudar a pessoa do lado, sabe? Porque ali na minha casa é a Helena, mas tem famílias que tem 2, 3, sabe? E não tem, e vive com o benefício do governo, porque a mãe também precisa não trabalhar, o pai vai embora e assim vai indo. Então a vida. Sabe que ali na PAI a gente vê até a mãe que foi embora. Exatamente. Que a criança ficou com a avó. Lá na ecoterapia tem o caso de uma mãe que foi embora e deixou a autista com o pai. Com o pai. E aí a escola agora não quer a menina, o pai teve que sair até do trabalho. Como eles vão se sustentar? Olha, vamos conversar com esse pai. Pois né? Porque é interessante. A gente achar uma história dessa do pai que fica. Eu sempre vejo ele em todas as reuniões, sempre ele com... O nome dela acho que é Mirella. Mirella? Se eu não estou muito enganada, o nome dela é Mirella. Da criança? É. E o pai dela acho que é o Flaviano e ela é a Mirella. E ele, assim, sempre... Você vê que ela tá sempre arrumadinha, né? Eu dei bem cuidada. E aí eu tava com um monte de coisas da Sophie lá. Ainda, né? Sim, um monte de coisa de cabelo da Sophie. Tantas coisas que acontecem, assim... Aí eu dei pra ele, daí eu falei né, que eu deixei lá pra ele, daí ele falou assim, ai que bom, porque eu não faço nem ideia do que compra, o que usa, né? Daí eu falei, não, vai dar certo no cabelo dela esse daí. Imagina se a gente, querido. Eu tinha só o Miguel, quando eu engravidei da Mirella, eu fiquei assim, será que eu sei fazer raspa no Sim. cabelo? A minha sorte pra nascer o careca. Aí depois que eu fui aprender, hoje ela nem gosta muito de amarrar o cabelo, ela só coloca tiara. Fantástico. Graças a Deus. E como foi pra você, Tainá, ingressar nesse mundo Instagram? Então, na verdade, eu era instagramável em 2018, 19, né? Quando eu fazia maquiagem, eu tinha um Instagram muito bom aqui em Sorriso, né? E eu até tava comentando com meu marido esses dias, se eu não tivesse parado, eu tinha virado, acho que, uma influenciadora, sabe? Não querendo, gente, ser melhor que nem, pelo amor de Deus, que aqui a gente fala as coisas, né? Sai do contexto. Mas eu participei dos challenges. Gente, meus challenges! Eu fazia challenge, eu ficava 5 horas gravando challenge. Eu fazia collab. Naquela época...
Você lembra da música? Você aparecia maquiada. Você fazia dancinha. Entendi. Das maquiagens, né? Que você fazia e tal, aparecer maquiada. Eu fazia. E bombava. Isso é challenge. Challenge, na época era por que não volta? challenge. É. Ai, já saiu tudo da moda, né? Esse negócio. Mas tem alguma É nada. coisa. Não, voltou, né? Voltou É, alguma tem, coisa. mas agora- Mas, gente, precisa de 5 horas. Eu não tenho 5 horas. É pior que é. Eu sentava a minha bunda na cadeira e eu só saía de lá quando eu terminava. Daí, assim, terminava e editar. E era horas editando. 5 horas era só Meu pra Deus. gravar ali, ó, os Não. takes. E aí, quando eu descobri minha gravidez, eu parei os challenges, porque eu comecei a passar mal e tudo mais. E depois eu acabei não voltando. Aí, o que aconteceu? A É que Sophie foi nasceu. na época da pandemia. Da pandemia, Né? aham. Aí a Sophie nasceu, eu voltei a trabalhar, ela tinha 2 meses. Como que eu ia gravar challenge com o bebê e trabalhando? Não tinha mais como. Aí quando eu comecei a ver que ela tinha atraso, eu comecei a ficar com vergonha das pessoas ficar me perguntando, não vergonha dela, mas das pessoas virem me perguntar por que ela não fazia as coisas. Que daí começa, né? Sim. E aí eu Nossa, já fechei. tem 6 meses e não senta ainda? Sim. Uma coisa de roda. Aí o que eu fiz? É bem Fechei meu Instagram e fiquei 1 mês tirando os meus seguidores. Eu fiz isso, gente. Eu saí assim, de 3 mil seguidores pra 200. Eu tirando as pessoas do meu Instagram. Porque eu não queria que elas ficassem futricando na minha vida, da vida da minha filha. Que aquilo tava me fazendo mal já, né? Todas aquelas perguntas e... Aí, fechei meu Instagram, tirei todos os Engraçado meus que seguidores. A gente faz isso não só na internet, como a gente se fecha em casa. Na vida. Na vida. Aham. Fiz isso também, amigos e tudo mais, nem falava, não postava. Postava ela lá no meu mundinho, que tinha as pessoas que eu tinha escolhido pra ficar. E aí, assim, larguei minha carreira de maquiadora também, que eu era maquiadora, larguei. E aí eu só voltei a maquiar quando eu voltei pra Sorriso, Você trabalhava numa multinacional e era maquiadora. ao mesmo tempo. Isso aí. Sempre fui. Porque desde que eu morava aqui, eu já trabalhava na multinacional e era maquiadora. Minha agenda ela era lotada final de semana. Eu peguei a agenda esses dias, eu achei ela e falei, cara, o trem era bom, hein? Era muito bom. E aí, quando eu voltei pra Sorriso, em 2022, eu voltei a maquiar também. Mas era muito difícil, porque assim, eu trabalhava, e aí final de semana eu ia pro salão da minha amiga maquiar, e a Sophie berrava às 4 horas que eu tava fora de casa. Chegou uma hora que eu falei, gente, não dá mais. Meu marido falou, Tainá, eu sempre te apoiei em tudo que você quis fazer, só que não dá pra deixar a menina berrando 4 horas seguidas. E, gente, eu juro por Deus, a Sophie chorava literalmente essas 4 horas seguidas. Não tinha crise que fazia ela se acalmar. E não tinha diagnóstico na época, né? Ainda. Então, assim... Mas você sabe por que hoje? É por conta da síndrome mesmo. Elas têm esse choro incontrolável que, né, vem quando elas são pequenininhas. E aí depois, eu comecei a trabalhar, deu tudo certo até um período, né? Que foi quando ela começou a ter as convulsões, ter a epilepsia e tudo mais. E aí eu tive que, depois que o Vicente nasceu, sentei com meu marido, chorei, dá vontade de chorar de novo. Porque assim, cara, eu ia realizar meu sonho, né? E aí eu tive que largar tudo. E é difícil porque 6 anos almejando pra ter que chegar e você falar assim, não vou voltar de licença maternidade, e não era nem pelo bebê. E aí eu tinha babá na época, porque eu tava com o Vicente bebezinho. E aí você via que assim, como que a babá ia saber se aquilo era uma crise, se eu não estivesse em casa? E se precisasse correr com ela pro hospital? Igual precisou várias vezes que eu tava em casa. Quem vai ter o olhar clínico que a gente tem? Então, assim, hoje, graças a Deus, tá muito mais controlado do que antigamente. Mas hoje ela teve de novo. Sorte que eu tava em casa. Mas e se eu não tivesse? Então, assim, a minha vida, ela nunca mais vai voltar ao normal. Eu nunca mais vou confiar em deixar minha filha igual vocês têm mais tranquilidade em deixar na clínica. Eu não tenho. Lógico que eu sei que lá eles são preparados, né? Eles fariam o melhor por ela, mas eu quero estar lá se acontecer alguma coisa. Eu quero socorrer ela, eu vou levar, sabe? Já teve dias de eu estar com o Vicente em casa, ela quase desmaiar, porque ela teve uma convulsão.
E aí eu ligar pro meu marido e pra minha irmã, vim correndo levar ela pro hospital, porque eu tava com o Vicente e eu não tinha como levar os dois. Ele era bebezinho, né? Então, assim... entra num ciclo, num looping de preocupação que não passa nunca. Não né? passa. E aí você não consegue descansar. Não. Até nos momentos bons, porque às vezes, nossa, eu fico assim, ó, nossa, tô numa semana boa, semana que vem, meu Deus do céu, vai dar tanta... Porque assim, a gente nunca passa um mês tranquilo. Não. Se a gente tá nos dias muito bons, já... Pode esperar. Alguma coisa vem. É verdade. Então a gente nunca consegue viver essa tranquilidade. A gente tá sempre esperando o pior e ele chega e chega pior. E vai, E vai você piorando. falou assim da questão de deixar na clínica. Isso é uma questão bem até polêmica, né? Porque assim, eu sou uma mãe que eu consigo deixar na clínica. Eu já fiquei muito tempo com ele. Sim. Pequenininho, obviamente, eu não deixava sozinho. Agora ele tá com 10 anos. Então, até eu já conheço, ele já está nessa mesma clínica Há muito tempo, 7 né? anos, Sim. Então, eu conheço todo mundo. Mas mesmo assim, já houve, né, alguns episódios que aconteceram e que eu fico pensando o quanto, se tivesse acontecido algo pior, né, não foi nada sério, nada, mas se tivesse acontecido, Sim. o quanto iriam me julgar. E eu lembro assim que em 2024 eu emagreci pra caramba, vim até aqui no Dr. Eduardo, emagreci bastante e aconteceram esses episódios que me deixou totalmente estabilizada, porque eu deixava o Miguel na terapia e eu ia na academia pra me cuidar, porque gente, o Miguel pesa 45 quilos, ele usa fralda, eu preciso trocar ele de madrugada. Trocar uma criança de 45 quilos de madrugada, né, amiga? Gente que tem Se 24 quilos já é difícil, eu imagino. né? E com o corpo mole, então Sim. assim, é muito difícil. Você precisa ter preparo, um certo Físico, preparo tem que ter. E eu ia, até pra minha terapia também. Só que aconteceu as coisas e eu não me permiti mais, porque eu falei assim, se acontecer alguma coisa, a primeira coisa que o pessoal, né, os juízes no Instagram falam, o quê? Cadê a mãe? Por que a mãe não tava lá? Né? Mas todo mundo fala, a mãe tem que se cuidar. Mas se a mãe não tá lá junto na terapia, mas cadê a mãe? Sim. Porque era o tempo que eu tinha, né? E ali, pra mim, foi tão, vamos dizer assim, emocionalmente complicado de lidar, que eu desisti. E aí eu sou uma pessoa que tem compulsão alimentar, tem que fazer um monte de tratamento psicológico também, porque eu sou meio doida. E aí eu não consegui mais. Eu comecei a descontar a comida, comecei a voltar a engordar. E ali desmantelou tudo. Então assim, a gente nunca tem, que nem a Raul falou, a gente não consegue ter um tempo assim de alívio para respirar assim, Senhor, obrigada, eu agora estou em paz. Mas a gente já fica assim, em paz até quando? Né? A gente fica pensando. Já fica meio desconfiado. E até bom pra ser verdade, muito bom pra ser verdade. Até sair assim, vamos sair. Gente, tá demorando demais, vamos um pouquinho mais rápido, que eu tenho tempo pra ir pra casa, sabe? Tipo, é isso. A gente nunca vai, vamos tomar o café com a minha amiga. Nossa, toda hora olhando no celular, tipo, daqui a pouco tem que ir embora. Oi, tudo bem? Falou o assunto, tchau, obrigada, que tem coisa pra fazer, sabe? É muito corrido. E aí, às vezes, igual eu, esses dias, eu fiquei 3 dias lá em São Paulo. Gente, era 3 horas da manhã, um dia minha mãe me ligando, que a Helena tinha acordado e queria saber qual remédio que dava pra ela voltar a dormir. Eu, cara, meu Deus do céu, é constante, assim, sabe? A nossa mente nunca desliga, nunca descansa. E é mesmo assim, tá bom, vamos fazer uma viagem sozinha lá 2 dias. É o tempo inteiro. Nossa, mas tá na hora do remédio. Será que alguém deu? Será que vão lembrar de dar? Nossa, mas porque assim, se não der, eles não dormem e vira uma bola de neve. Então você fica o tempo inteiro, nossa, será que deu? Será que não sei? Eu vou ter que voltar antes, porque senão der remédio não vai dormir. Exatamente. É complicado. A minha mãe, ela não dá remédio pra Sophie, ela não gosta, E aí, assim, é difícil, né? Muito difícil. E aí foi quando eu vi que agora, né, falaram pra eu fazer esse negócio de internet, que eu me dava bem com isso e eu sempre fui muito comunicativa, né? E aí comecei. Ano passado, eu fui lá e falei assim pra a dona da Demacena, você não quer fazer uma parceria comigo? Eu vou ir de graça. Aí ela falou, não, vamos fazer permuta. Eu falei, então bora. Aí eu comecei lá na Demacena, aí eu... Já
Era, né? coisa Você já boa. comia bastante pizza de lá. Já comia muito lá, então eu era cliente, não foi algo que eu fui lá pra conhecer, não, eu já era cliente. E aí eu quis justamente fazer publi porque era muito gostoso. Agora eu tenho a minha pizza, né? Tem que fazer no burger da sua. Mas olha que a Sofia, ela é influenciadora deles, mas ela come antes de gravar, gente. Não dá tempo. Não dá tempo. E aí, enfim, surgiu a outra parceria do Frango na Brasa, do salão também. E é muito legal isso, né? Eu fiquei muito feliz. Inclusive, já fui no salão. Gostou, né? Gostei, cortei meus cabelos Fiquei lá. muito feliz. Lindo, Obrigada. gostou. E aí é isso, né? Estamos aí pro que vai vir ainda. Espero que venham muitas parcerias, muita Isso gente aí. nova, porque o meu sonho mesmo é trabalhar com o Instagram para poder cuidar da minha filha, ter horários flexíveis, porque é tudo por ela e para ela, né? Sim. Não só ela, o Vicente também, mas principalmente ela, que é quem mais precisa de mim neste momento. Com certeza. Ótimo. A gente vai finalizando, né? Com a pergunta. A gente queria perguntar, assim, é uma curiosidade, né? A gente tem um podcast, mas eu e a Ana, a gente é mais restrita, né? A gente não fica divulgando muito a nossa vida, embora a gente deveria, né? Porque Deveria, eu acho que teríamos possíveis influenciadoras aqui. até porque a gente Não. precisa falar como mães artistas, Sim. quanto mais voz, né? Exato. Mas a gente é tímida, né? Tem que trabalhar nisso. Mas assim, uma curiosidade nossa, qual foi assim, a coisa mais legal que vocês passaram como influenciadora? A Raul tem um pouquinho mais de tempo. que Sim, você. ela tem mais. E assim, o que foi mais difícil, assim, pra vocês? O que mais... não sei, vocês falam assim, meu Deus, não vai dar certo, vou desistir. O início é sempre muito difícil, né? Porque você fica naquela linha ali, ai, tô passando vergonha, tô não sei o quê. Então é muito difícil. E aí, realmente, no início é ruim, porque você ainda não pegou o hábito ali de falar, de se expressar. Eu ainda sou muito frustrada, assim, no meu Instagram, porque eu queria conseguir mostrar mais a real, sabe? Da maternidade atípica. Só que, assim, é tudo tão rápido, porque eu não conseguia... Peraí, Helena, para de se morder 5 minutinhos que eu vou por aqui pra gravar. Não dá, então, Não assim, dá. eu não tenho ninguém, sabe? Pra falar, filma aqui, vamos... É bem raro eu conseguir pegar algum momento assim. Então eu gostaria de mostrar mais isso, pretendo mostrar mais. E uma coisa legal assim é que o meu pai, como eu falo muito dele lá nas redes sociais, ele aparece bastante lá com a Helena, ele sai na rua e as pessoas chegam e falam, e aí, a Helena, como é que tá e tal? E ele fica, meu Deus, como assim essa pessoa me conhece e tal? Porque realmente eles conhecem bastante a Helena. E ela é mais famosa do que eu, né? Acontece comigo também. E aí, esses dias eu fui lá pegar remédio lá na farmácia pública, aí a mulher falou... Helena é sua filha, né? Eu falei, sim. Ela, eu sigo vocês no Instagram. Eu falei, nossa, obrigada, porque Que realmente, legal. realmente é. Sendo reconhecido. e realmente a gente influência, precisa, né? A gente precisa ter seguidores, porque senão a gente não as empresas, né, realmente elas olham o número de seguidores e tal, e o engajamento também conta, mas seguidores O que mais eles querem é seguidores do que engajamento, infelizmente. Sim. Eles olham muito isso. Na verdade, eles tinham que olhar o contrário, né? Eles tinham que olhar o engajamento, mas eles olham os seguidores. Porque às vezes uma pessoa que tem pouco seguidor tem mais engajamento que uma que tem muito, mas enfim. Falta de conhecimento. Eu acho que eles tinham que Porque assim, não adianta nada você ter 10 mil, mas cultural. você entrega pra mim. É cultural. porque você pode ver assim, às vezes tem uma pessoa que tem, sei lá, 70 mil seguidores, você vai ver, ela tem 29 curtidas numa publicidade. já percebi Não faz isso. muito sentido isso, né? Aí às vezes você pega uma pessoa pequena que tem 7 mil, mas a entrega dela, sei lá, dá 300 curtidas E tem muito no negócio. ainda esse negócio de comprar. Tem muito. Eu assim, eu vejo e eu não sei se você tem esse olhar, mas na hora que eu bato o olho eu já falo, cara, isso aí tem seguidor comprado, porque não tem engajamento nem pro cheiro. Igual você falou, né? Cheiro. Tipo assim, tem lá 70 mil Sim. seguidores, mas 29 curtidas. Tipo, uma pessoa que tem 2 mil, às vezes que nem a influencer tem mais curtida, mais engajamento do que aquela. Realmente, eu já percebi isso. Mas tem. E assim, pra mim a parte mais difícil foi eu ter que encerrar uma parceria, que eu gostava muito do salão, porque precisei, porque agora eu vou me dedicar à tarde para a Sophie, né? Eu não vou ter mais ajuda. Uma escolha minha mesmo. Eu acho que ela precisa de mim.
Eu não tenho mais tempo, né? Porque assim, o salão eu ia na segunda à tarde, que era um dia que ela podia, porque salão não tem como ir quando a gente pode, é quando elas podem, né? Sim. Então infelizmente eu precisei, mas eu falei pra Eva assim, tiver um sábado de boa, nunca é de boa, né? Mas Sim. se ela vê que tem um sábado que dá pra gente criar um conteúdo, eu vou lá pra gente criar, porque o sábado eu tenho uma ajuda, né? Durante a semana eu não tenho. Então a minha irmã me ajuda no final de semana com as crianças. E a parte difícil foi essa. E a parte boa é o que a Raoni falou. Você vai nos lugares... E a Sophie? E eu, quem é essa pessoa? Eu cheguei no mercado ontem, a mulher falou bem assim pra mim. Oi, mãe da Sophie. Ela não sabia meu nome, mas ela sabia que eu era mãe da Sophie. Então, você ser conhecida, né, pela sua filha, saber que a história da sua filha, ela tá sendo compartilhada, isso é maravilhoso. Porque o meu intuito na internet não é só fazer barraca igual tem gente que fala. Porque Também, né? tem, Porque a tá, gente amiga? precisa. O pessoal, eu já escutei de 2 pessoas que eu consigo resolver minhas coisas porque eu resolvo com o barraco. E eu até falei o seguinte. Ai, meu Deus. E assim, o legal é que não é mãe atípica falando isso, né? Porque se fosse até entenderia o barraco. Sim. Aí eu falei, gente, se eu, que sou a mãe, não vir aqui no meu Instagram, arroba Tainá Matiel, falar, expor tudo que tá acontecendo com a minha filha, quem vai? Você vai? Não vai. A Raoni vai? Não vai falar da minha filha. Então, se eu não for, não vai ter ninguém que vai. A gente auxilia Divulgando, alguma coisa assim. Sabe? Eu luto diariamente por isso e não é pela minha filha, é pelo seu, é pela sua. Sim. Eu não tenho vergonha de falar isso lá, de ir lá bater boca. Não tenho. Porque, igual eu falei, se eu não tiver a voz pra defender os direitos da minha filha e o que ela precisa, ninguém vai mais ter. Então, ainda mais no Brasil como tá. perco seguidor? Perco seguidor. Sim. Mas eu não me importo também com isso, sabe? Eu acho que quem tem que ficar é quem gosta de você, quem gosta da sua realidade, gosta de ver o que você tá mostrando, porque muita gente desconhecia a síndrome da minha filha e conheceu através de mim. E o meu intuito é melhorar a vida de toda a comunidade atípica, não só da Sophie. Então a luta é por todos. Vocês vão ver eu fazendo barraco lá e nunca é pra ela. Muita promessa, né? Muita promessa e pouca atitude. Pouca atitude. Mas assim, a minha parte vocês podem saber que eu tô fazendo por todo mundo. Tô fazendo. Vamos Menina, finalizar então. Obrigada. Obrigada Por mais uma vez virem participar. Vocês vão ser Imagina. sempre bem-vindas quando quiserem falar de alguma coisa, ainda mais agora que vocês estão nessa parte de influencer, se vocês quiserem vir para comentar mais coisas, contarem mais história. Vamos. Aqui o podcast está sempre aberto para vocês. Vamos, quero arrastar mais gente pra cá, nossos médicos, todo mundo. Vamos te chamar, Vamos. doutor. esqueci o nome. Lori de Doutor novo, Lori. mais uma vez, viu, Lori? Então, não marca a arroba dele lá no... Por Depois você favor. faz um videozinho só pra eu chamar ele. Ei, sabe quem que vocês podiam trazer? Que vocês duas têm o mesmo geneticista, né? O doutor, Dr. eu Bruno. pensei a gente fazer por Mas vídeo. Então, até a gente eu até Por já vídeo. comentei com ele, eu quero trazer. É muito legal, né? Sim, Tanto não, é profissionais. interessantíssimo. Não, até o porque cara é- aqui no Mato Grosso nós temos 2 geneticistas. Esse até é triste falar, a gente só tem 2 Dois. geneticistas aqui no Mato Grosso, né? Que é o Dr. Francis e o E o Dr. Bruno. E eles que salvam, gente, eles estão aqui, ó, pelo amor de Deus, gente, faça medicina e sejam Sejam geneticistas. Tá geneticistas. precisando. Pra não perturbar eles à noite, de manhã, de tarde, qualquer Coitado, horário. Dr. Bruno, Coitado. olha, o Dr. Bruno é um santo. Ele vai pro céu. Eu mandei pra ele essa Vai semana um pro negócio. céu. Daí eu falei, Jesus, se ele me responde. Eu falei, não vou mandar no WhatsApp, que seria muito invasivo. Vou mandar no Instagram. Daí ele respondeu na hora. Você nunca levou a Helena nele? Não, só no Francis, mas eu queria levar nele, só é que... Ai, Mas é porque também, você já sabe assim, né? já, só que eu fiz um exame na Helena que eu acho muito legal, só que eu preciso saber usar ele. Você me O que falou. acontece? Eu fiz um exame genético nela pra saber todos os remédios que ela tem sensibilidade ou não. Tipo assim, Uau, os legal. remédios que dá certo ou não. Porque ela já teve o problema com a risperidona, com a aripiprazol. Então, tipo assim, ela aparece. Daí vem assim, é incrível esse... Como que é o nome? Nem sabia que existia. Ah, eu não sei como que é o nome dele. Quem me mostrou foi a mãe de um autista também. Ela me levou na casa Olha. dele e ela falou que a vida dele mudou depois desse exame. Ele vem tipo num caderno, assim, você consegue... vem encadernado, bem bonito. Aí vem aqui a verde, a amarela e a vermelha. A vermelha a criança não pode tomar nunca, porque as nossas crianças têm remédios que elas não podem tomar. Sim. Aí, tipo assim, ela descobriu que o filho dela não podia tomar um sedativo lá, tipo, pra fazer endoscopia.
Ele não podia tomar, que ele era extremamente sensível. Agora Mas tem... sensível, tipo alérgico? Não, é tipo assim, a dose que ele tem que tomar é mais alta ou mais baixa, alguma coisa assim. Porque tem Gente, esses remédios mas assim, isso é por tão exemplo, importante. o aripiprazol, a Helena não pode ter contato com ele, sabe? Porque Não era isso que você dava? eu dei uma vez. Qualquer dose mínima vai afetar totalmente o organismo dela. Caramba. A risperidona também não. Ó, pra você ter uma noção, eu tenho uma amiga querida que a cunhada dela foi fazer um procedimento para engravidar e ela foi um sucesso, mas no final ela precisou tomar, se não me engano, foi ibuprofeno e ela foi passada na veia. E o ibuprofeno, gente, é uma medicação que a gente tá sempre Tomando, né? uhum. E ela tem como. Meu Deus, gente. Então, sabe assim, o quão é importante, porque assim, os nossos filhos não falam. A gente não sabe se deu uma reação, o que eles estão sentindo. Então, eu achei muito incrível. Só que daí, então eu tô ali com o queijo na mão. Agora falta a faca, porque daí eu quero saber, então tá bom. Perante esse estudo aqui, qual é o remédio perfeito? Qual é o mix que nós vamos dar, sabe? Porque eu sinto que o Depakene que eu tô dando e o canabidiol, ele ainda não é o perfeito pra ela, sabe? Porque eu sinto que se eu dar algum outro remédio, ela vai ficar melhor ainda, sabe? Mas você já fez esse exame? Já fiz, ele tá pronto. Aí eu agora só preciso levar num geneticista. Não, manda pro doutor. Ele... Bruno, mais uma paciente. Na época, a Raoni falou pra mim do exame, só que pra Sophie, tanto a Ariane quanto o Lori, eu não falei com o Bruno na época. Eu acho que Eles o Dr. acharam- Bruno vai gostar desse exame. Porque, tipo assim, por que não daria certo pra ela? Aí eles falaram que não seria interessante pra ela Aí ter eu gastado discuti dinheiro à a toa. fila dos outros, eu nem... Não, você não eles faz o falaram, exame. eles falaram que pra Sophie não seria uma coisa válida. Mas ele me explicou na época. Gente, se eu falar qualquer coisa que eu vou estar mentindo. Mas ele me explicou na época. Eu Fez fui no sentido consultório. o que ele falou. Isso. Porque até então, se ele não fizesse sentido, eu ia fazer, né? Aí ele até falou assim, Tainá, quer fazer? Quer Vai gastar? gastar dinheiro. Faz, mas você vai gastar dinheiro que você pode investir em outra coisa pra Sophie. Mas assim, eu não lembro exatamente o motivo, mas tinha um motivo pra não fazer. E aí eu falei, tá ok. Aí eu nem acabei nem falando com o Bruno. Vocês fizeram esse exame pelo SUS? É pago? Pago. 3 Só mil? pra saber, né? Foi Foi 3 até que mil. não era tão cara, R$3.000, daí ele pega todos os remédios, pega até, tipo, de pirona, tudo. Eles mandam, né, o Legal. teste. Você Isso, faz em casa, isso. Igual coleta. o Exoma, o Miguel fez 2 vezes. A primeira Eu vez já a gente fiz teve que também. pagar e foi caríssimo, absurdo. A gente. Nós pagamos 5 mil no Exome da Sophie. Eu foi também. 10 Misericórdia, da Sophie foi 5. E aí, na segunda Era vez que a gente fez, caro. pela glória de Deus, o plano de saúde bancou. Mas agora a gente sabe que o SUS, né? Não sei como está, mas dizem que o SUS está agora oferecendo esse exame. Graças a Deus, porque eu não sei como que tá no grupo de WhatsApp de vocês aí, mas o de Pitt Hopkins é incrível. Depois que o Miguel entrou, eu acho que pelo menos uma pessoa por mês entra no grupo. Descobrindo o Pitt Hopkins. Um caso curioso sobre a síndrome da Helena, as últimas vezes que eu vim aqui, eu sempre falei que não tinha cura. Peraí, só um pouquinho. Acho que eu vou precisar ir no banheiro, mas você pode ir gravando ela, né? Uma coisa curiosa é que quando eu vim aqui as outras vezes, não tinha cura. Agora, já estão testando o medicamento nas crianças. Então, as crianças já estão fazendo a terapia gênica, que eles chamam, lá na Eslovênia. Tem até eles selecionaram, eu não sei quantas crianças que são, mas eu sei que tem uma que é a Mafalda. A Mafaldinha está lá na Eslovênia fazendo a terapia gênica e assim, eu fiquei muito empolgada porque ela tá aqui no grupo de WhatsApp, sabe? O pai dela tá ali, então a gente vai ficar sabendo tudo em primeira mão, assim. E diz que as crianças estão super bem, tipo assim, desde andar mais equilibrado e tal, e são todas mais ou menos da mesma faixa etária da Helena. Assim, eu sei que vai demorar muito ainda pra chegar até nós esse medicamento, mas Mas engraçado que assim, eu acho que essa terapia gênica está sendo estudada para várias. Pra Sophie Porque também. Saiu. Saiu. Saiu Aham. o Pitt Hopkins, saiu pro... Eu achei até que é a mesma. CTNNB1, Será que não é a mesma? Porque Não. saiu tudo ao mesmo tempo. Eu lembro que o dela saiu, daí eu falei, Tem que cara, fazer o uma nosso também tinha cirurgia? saído. É uma cirurgia? É no cérebro. Gente, será que estão É a criando? mesma, é a mesma, é a mesma. É porque, na verdade, a terapia gênica, então, acho que acredito que seja
seja a mesma protocolo. Vai resolver. Porque o problema cognitivo é neurológico, né? Sim. E eu acho que então é a mesma, porque realmente saiu tudo na mesma época. Eu vi como que era. Eu não quis ver, eu não Eu quero também saber. quando eu fiquei sabendo que é uma neurocirurgia, né? É uma neurocirurgia. Na verdade, é uma agulha. Que vai lá. Eles vão abrir um pouco, né? Não sei exatamente como funciona, eu posso estar mentindo também, galera, mas assim, no geral, é inserido, né, essa terapia gênica, esse gene, pelo cérebro, assim, ó, no cerebelo. Então vai praticamente uma agulha até o cerebelo, corta. E eu não queria estar junto. Fico muito medo. Senhor, abençoa essas crianças que estão como cobaia, querendo ou não são cobaias, para que dê tudo certo, que realmente é algo assim, meu Deus, esses pais inovador. devem estar com o coração na mão. Mas as notícias que eu tenho, eu não acompanho muito também, porque como é em inglês e tal, eu só vejo as traduções, mas parece que as crianças estão mais concentradas, mais tranquilas, mais menos aceleradas, sabe? Andando um pouco melhor. Mas é uma luz do fitoterápico. Eu acho que a terapia gênica veio para transformar a vida dos atípicos nesse sentido. Porque a Sophie, ela tem uma medicação, sim, que existe. Inclusive, a gente ganhou o processo, mas está naquela fase de compra de medicação. As meninas que já tomaram no Brasil, elas... É muito lento esse retorno, sabe? Então, é uma medicação cara, mas que tem um retorno lento, que tem que tomar pelo resto da vida. A terapia gênica, não, né? Sim. E aí tem uma outra também medicação, que é do HIV, que está sendo estudada lá no Ceará, nas meninas RET, que está tendo mais resultado. Que é HIV? Como assim? Uma medicação, o mesmo remédio que é usado para HIV está sendo usado para tratar síndrome igual de Rett. aquela questão do ácido folínico. A Sophie tá tomando também. E aí? Maravilhoso. Gente, onde vocês arrumaram? Ariane. O meu foi Ariane. Precisa de receita para comprar? Precisa. Alô, eu sou assim, gente, eu resolvo. O Lori. Ô, Lori, tá arrumando paciente aqui. Ei, eu sou tudo, gente, eu sou muito assim, eu resolvo metade da minha vida no chat GPT, a outra metade com os remédios sem... Não, mas é se porque vende precisa sem de receita pra manipular. Precisa. É manipulado? Manipulado. É porque o remédio mesmo, que eles falam que é o remédio do autismo, como que é o nome? Ácido folínico. Não, dos Estados Unidos tem um nome. Eu não sei. Eu esqueci. Sim. Eu esqueci, gente, mas eu vou procurar aqui, depois eu falo. Esse remédio não tem aqui no Brasil, né? Que ele já bem pronto. Então a gente não, como a gente só tem o ácido folínico, então a gente tem que manipular ele. Né? E aí, mas assim, é super tranquilo. E a Sophie melhorou muito, tá? Depois e que ela... começou a bagunçar bastante. Sério? Teve Rett que foi cair da cama e ficou em pé. Sério? Mentira, Olha. bicha. A Tamile, eu queria muito que a Tamile viesse aqui. Inclusive, o dia que ela tiver em Sorriso, eu vou avisar. daqui? Ela é de Itapurá. Ela falou assim, foi ela que me falou, Tainá, você precisa. A Sofia foi cair da cama, ficou em pé. Me mandou foto, gente. É Sophie também? Sofia. É Sofia. E aí a Sofia em pé, eu falei, cara, eu preciso desse remédio. Ariane, eu quero esse remédio. Aí ela passou pra Sofia. Amanhã eu vou lá no... Não fiz Que nada. exame? Não fiz exame nenhum, só fui. Porque tem um exame que você tem que fazer pra ver se o ácido folínico Tá precisando, se não tá, né? precisando ou não. E aí o Miguel não fez. A Sofia também não fez, mas assim, tá dando grandes resultados. É caro, mas é bom. Vamos encerrar. Nós precisamos ir embora. Tava gravando. Então, que bom. Então, já finalizou? Não. Vamos finalizar. Eu tava esperando você. Esperando. Então, gente, vamos finalizar aqui com essas convidadas muito especiais que são influentes aqui, mães atípicas, tantas outras coisas e muito legal o seu projeto, Raul. Gente, fiquem acompanhando, né, todas as novidades que vai ser divulgado, né, e acompanhem elas. E a gente, foi muito legal a nossa conversa por aqui, né? A gente aprende muito, a gente faz as trocas, a gente escuta, né? Podcast hoje. É o que a gente gosta de fazer, gente. A gente gosta de conversar. Isso. E ainda faltam falar coisas, né? Acho que daria mais uns 5 episódios, gente. É isso, acompanhe nós por aí, né? Obrigada por Beijo. mais Tchau. vocês estarem com a gente. E até o próximo. Até.